Olá, olá. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu sou Marisa Viana, da Xmart, diretora-geral e fundadora da Xmart, e estamos aqui hoje para bater um papo com uma agente de viagens lá do Nordeste. E ela se chama Flávia Avena e é a dona da Tessa Tour. Primeiro eu vou falar com o Bruno, um pouquinho aqui só para a gente fazer esse papo, e aí depois eu vou chamar em seguida a Flávia. Assim dá tempo de o pessoal começar a entrar também. Bruno, que Olá, boa céu tarde. azul! Olha isso, Maravilhoso! olha isso. Jesus! Como é Mas bom ficar perto da natureza, hein? tá um frio, amanheceu 8 graus hoje. Gente, aqui no Rio ontem fui dar uma volta da lagoa, estava 19 graus. Eu Já tinha fiquei gente assim, de cachecol, provavelmente. por aí, por aí. Ai, ai, mas é tão bom dormir sem ar-condicionado, eu Ai, adoro. uma delícia. Eu fui dar uma volta fui de bicicleta fazer yoga. Quando eu voltei, era de noite, tava com aquelas luvinhas de fora. Aí é frio, aí é frio. Bom, É. Eu é tô em isso, Friburgo, quem Bruno. tá Ó, perguntando aí. Mas enfim, não viemos falar de mim, viemos falar do papo de hoje com a Flávia Vena, da Tessa Tour, que é uma agência de viagem super querida lá de Salvador. Já tive a oportunidade de estar com a Flávia algumas vezes. Ela sempre recebe a gente com muito, muito carinho. E acho que é legal a gente trazer outras agências, né, de fora do eixo Rio-São Paulo, como a gente já fez algumas vezes, mas principalmente mostrar exemplos de agências que têm uma personalidade, que tem um jeito próprio de funcionar e muito com base nessa personalidade que acaba tendo um super sucesso. Por isso que a gente resolveu convidar a Flávia para esse papo de hoje. e principalmente se tratando de Nordeste, né, de uma cidade como Salvador, que é bem menor do que, obviamente, São Paulo, do que o Rio, porque ela não tem tantos parâmetros, tantas outras exemplos, né, tão próximos assim para se espelhar. Então, a gente viu nela, né, para poder compartilhar aqui com vocês, justamente essa criatividade que ela traz para poder se comunicar com os clientes dela e como é que ela toca o negócio dela, né? É, pode ser uma super inspiração para outras agências também, ou pelo menos a oportunidade de conhecer uma pessoa gente boa como a Flávia. Com certeza. Então, vamos lá. É isso. Tchau, tchau, gente. Bom Tchau, papo. Bruno. Obrigada. Agora eu vou chamar aqui a Flávia, que já está aqui nos aguardando. Ô, Jesus, cadê Flávia? Aqui, já está. Vamos lá. E aí vamos falar com Flavinha aqui. Viva Flavinha, a Cristina está dizendo aqui. Deve ser amiga da Flavinha lá de Salvador. Oi, querida. Posiciona um pouquinho melhor isso, sua câmera. Você é boa de TV, né? Nem precisa de dar explicação. Gosto, né, de uma mídia. Exatamente. Então, Flávia, muitas aqui amigas, colegas de turismo te conhecem, tem também, obviamente, vários clientes aí de Salvador, mas tem gente que ainda não sabe quem é Flávia Avena, da Tessa Tour de Salvador. Então, fala um pouquinho aqui para a gente, enquanto eu estou aqui marcando aqui o assunto da nossa live, você faz uma breve apresentação aí da sua empresa e sua. Pronto. Boa tarde, né, para todo mundo que está aí. Boa tarde da Bahia. Quando eu falei hoje o bate-papo com Marisa vai ser com sotaque e com dendê. Eu tenho acompanhado todas as lives desde março, desde o início. Gosto muito, né? Tenho gostado bastante da proposta que vocês fizeram, do que vocês trouxeram para a gente. E daqui de Salvador, a gente está vivendo também, junto com todo mundo, essa pandemia. Eu já estou no mercado de turismo há praticamente 30 anos. Não gosto de que façam conta para perguntar quando é que eu comecei. Mas tudo começou com uma inspiração. Eu fui para Disney uma vez, duas vezes. Na terceira vez eu fui convidada para ser guia acompanhante de um grupo, fazendo os parques de Orlando. E aí trabalhei com a Estela Barros. E aí me encantei pelo turismo e falei, opa!
vamos fazer uma agência de viagem, porque quem tem agência de viagem só viaja, né? Nossas colegas agências de viagem devem ouvir bastante isso. A gente sempre acha, você viaja tanto, é por causa do seu trabalho. Mas, na verdade, a gente trabalha muito. Então, coincidentemente, eu e meu marido, que era meu namorado na época, nós fundamos a Tessa Tour, somos sócios, né, desde o início, e estamos nesse mercado aqui em Salvador, atendendo vários amigos queridos e outros clientes que vão chegando, indicado, né, por outras pessoas, e continuamos ainda com todo o esforço que a gente está passando hoje, né, nesses tempos difíceis, fascinada pelo turismo, sempre. Mas foi você que começou assim antes organizando as viagens informalmente das amigas, assim viajar, Não, viagem de formatura, alguma coisa assim? não, Não. não. Quando a gente começou, a gente já começou com a agência aberta, plenamente funcionando, com o objetivo de preparar viagens, não necessariamente para pessoas conhecidas. Como nós somos conhecidos aqui no mercado de Salvador, no começo, né, os amigos que procuram prestigiar a gente. Então, mas a gente abriu trabalhando normalmente, atendendo qualquer passageiro. Nós nos especializamos em trabalhar, na verdade, a gente começou a fazer grupos de viagens, que uma vez por ano, eu e meu marido, a gente acompanhava grupos, e esses grupos, na verdade, são formados por amigos, porque nada melhor do que você viajar com amigos, mas amigos que viajam buscando uma viagem profissional, não era uma viagem de lazer. A gente viaja acompanhando o grupo, mas a gente já está trabalhando. E aí isso virou assim uma grande farra de viagem, porque cada ano a gente marcava um destino diferente e as pessoas já falavam, ano que vem vocês vão para onde? Qual vai ser o próximo roteiro? Qual vai ser a próxima viagem? Então já ficava na expectativa. Eu até brinco que tem cliente que viajava com a gente que não sabia nem para onde está indo, só queria ir. Porque eu sempre conhecia todo mundo, todos me conheciam, né? Então viajavam porque me conheciam, mas não conheciam necessariamente quem estava na turma, no grupo da viagem. E aí a bordo virava assim uma grande festa, todo mundo eu falava, olha, o único risco de você viajar com a gente é que vai voltar com a agenda telefônica maior. E assim, isso é verdade. Então, o importante, eu acho que deu certo, que a gente sempre trabalhou fazendo grupo de viagem e levando quem a gente conhecia. Então, quem estava com a gente sabia assim, Flávia e Marcos não são guias de viagem, né? Eles são os proprietários da agência que estão acompanhando um grupo. E aí, todo ano, a gente tinha amigos novos que queriam ir, porque sabiam que a viagem tinha sido muito boa. E assim foi. A gente começou fazendo grupo de Réveillon, na verdade. Todo ano a gente passava Réveillon no Caribe. E aí, depois a gente começou a passar Réveillon na Europa. E aí, cada ano era uma capital diferente. E aí começamos a fazer migrando para... Eu gosto muito de cruzeiro, né? Você sabe. Pois é, isso Eu que eu ia te gosto... perguntar. Já quando você fazia esses réveillons do Caribe, já era viagem de Já cruzeiro? era viagem de cruzeiro. Já era viagem cruzeiro. Aí a gente deu uma parada nos cruzeiros, fomos para fazer as capitais da Europa, fizemos grupos, né, de Réveillon em Lisboa, Paris, Madrid, Roma. E aí, mas sempre teve o cruzeiro. E aí a gente começou a fazer os cruzeiros de luxo, que aí já veio com a proposta de trazer para o mercado de Salvador e da Bahia um produto diferenciado. Porque os grupos no Caribe sempre eram grupos 100 pessoas, 120 pessoas, 80 pessoas, dependendo, em navios grandes, de grande porte. E aí depois a gente migrou para esse produto diferenciado, né, que eram os navios de menor porte, navios diferenciados de luxo, e a gente começou a fazer essas viagens no mundo todo. Então, aonde Aí, você pensar... de repente não eram mais um grupo de 100 pessoas, mas Até... Não. era até mais lucrativo e um produto de qualidade que você Sim, começou a sim, ser conhecida por sim. introduzir esse tipo de produto no mercado de Salvador, não é isso? Sim, sim. Você imagine, como a gente estava conversando, né? Quando a gente abriu a agência aqui em Salvador, nosso prédio atual, nosso espaço físico, ele foi construído para ser uma agência de viagem. A gente começou 2 anos antes numa sala e a gente construiu esse espaço físico que a gente tem hoje, que é um prédio de 2 andares, uma loja de rua.
E aqui em Salvador, quando abriu, existiam várias agências, óbvio, né? Mas todo mundo trabalhava em sala e a gente, quando abriu essa agência no bairro do Rio Vermelho, que é um bairro super conhecido, de passagem fácil, aqui as pessoas falavam, nossa, isso é uma agência, né? Não vou lá porque deve ser muito caro. É que nem você passa na frente de um restaurante bonitão e fala, nossa, não vou jantar aí hoje porque a comida deve ser cara. Mas, na verdade, Espanta, não. mas cria curiosidade também. Mas cria isso, mas cria curiosidade. Só que assim, quem já era cliente da gente, né, gostou de ter um espaço maior, né? De ter as salas diferenciadas para atendimento, sala de reunião para grupo, minha sala, sala de assistente. Então, assim, então é um espaço, na verdade, que muito cliente também gosta de ir para conversar, para bater papo, né? Para conversar com a nossa equipe. Às vezes eu não quero nem viajar, mas falar, estava passando aqui perto, vim tomar um cappuccino com vocês, né? Então a gente está nesse Por espaço até falar hoje. nisso, eu estou me lembrando agora que eu esqueci de pegar minha champanhe. Ah, tá cedo. Gente, a Flávia é conhecida pela maior consumidora, eu não vou dizer, né? Mas assim, fã número um de celebrar sempre com champanhe. Então, onde Pois é. quer que ela viaje, para onde ela vai, ou mesmo em Salvador, toda festa, ela tem que tirar uma foto com uma taça de champanhe. Verdade ou não é? Pois é. Com certeza. Verdadíssima, verdadíssima. A sua marca registrada. Demorei para começar a beber, mas quando comecei, eu escolhi, é verdade, isso é verdade. Eu não bebia, só tomava Coca-Cola. Então eu falei, nossa, tá muito feio esse negócio de ficar tomando Coca-Cola a vida toda. Preciso, né? Escolhi alguma coisa. E aí foi a champanhe e terminou que super combinou com os produtos que a gente gosta de trabalhar, né? Com os hotéis que a gente gosta de se hospedar. Porque quando você pensa em champanhe, o que é que você pensa? Tudo de bom. Tudo de bom. As loucas por champanhe. Aí, ó, suas É. amigas já estão se manifestando aí, viu? Ah, tem até Férias qualquer. hashtag, não é isso? Não Tem, tem tem, tem, hashtag? É tem um loucas por hashtag. champanhe? Louca, hashtag loucas por champanhe, hashtag férias qualquer hora, hashtag dica Tessatu, eles viajam Tessatu. E por falar justamente de hashtag, eu queria entrar e te perguntar sobre as questões das mídias sociais. Porque, obviamente, com essa pandemia, muita coisa mudou, porque a gente só se fala pelas telinhas, né? Mas você, muito antes disso, você já fazia um trabalho espetacular com relação às mídias sociais e que chegou até a participar de um programa de TV na Bahia. Isso, Então, isso. conta pra gente, além da hashtag, é o Marco Lino aqui falando, hashtag loucas por champanhe, não é ótima essa Olha hashtag? lá. É. Então, conta E pra gente como é que você começou, porque foi antes de Instagram, não foi? Antes de foi. existir Instagram. Snapchat. Na verdade, assim, o Instagram, desde o começo, eu entrei no Instagram antes de ter uma conta no Facebook. Eu, na verdade, eu sou muito comunicativa. Eu sou Ah, muito comunicativa. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar, gosto de conversar. Acho que por isso que eu dei certo no turismo, porque eu gosto de, quando a gente conversa, quando a gente gosta de se comunicar, a gente gosta de compartilhar. E principalmente compartilhar o que é bom. Então, nada como você ter clientes que gostam de saber o que tem de novidade, que confiam em você e que você pode passar suas experiências. Então, como eu gosto de falar muito, eu com filhos, né, adolescentes na época, eu sempre fui muito ligada a essa coisa de mídia, de fotografia. Eu adoro, eu acho que fotos fazem parte da memória de qualquer pessoa. verdade. Independente se é viagem ou se não é viagem, eu acho que foto realmente trazem várias lembranças, né, e marcam a gente. E aí eu comecei, logo que teve o Instagram, eu fiz o Instagram, e aí depois veio o Snapchat, que é quem começou com os stories. E aí eu estava viajando, e aí mostrando em vídeos, né? Que na verdade quem tinha, desculpa aí, mas quem tinha Snapchat era a turma jovem, eu entrei logo. E aí a gente começava a fazer postagens, só que assim, ele não estourou tanto aqui no Brasil, pelo menos, quando o Instagram começou com os stories, que eu até demorei um pouquinho para ceder a fazer stories no Instagram. Eu continuei com o Snapchat.
E aí, assim, foi um boom na mídia social, na verdade, no mundo todo, né? A gente hoje vive conectado, todo mundo vive conectado. Para o nosso mercado, para o nosso trabalho, a mídia social passou a ser uma vitrine. Então, lógico, se você quer vender alguma coisa e você posta, as pessoas conseguem conhecer isso, ver isso. Eu me encanto realmente quando eu acompanho pessoas que estão viajando e que estão mostrando a viagem, mostrando a cidade, mostrando o hotel. E aí, assim, veio tudo a calhar junto comigo, que gosto de falar e que gosto de compartilhar, né, o que é bom. E aí, como eu gosto de viajar e termino viajando muito, então, assim, a mídia social teve um retorno bastante positivo. No meu caso, principalmente, e lá na agência, a minha equipe, tá até as meninas estão aí, elas sempre falavam: ai, Flávia, quando você chega de viagem, todo mundo liga para cá para falar que quer fazer a mesma viagem. E é verdade, a gente conseguia ver isso, né? Porque eu estava mostrando hotel, mostrando restaurante, mostrando como era, transporte, custos de viagem também, que é importante ouvir isso de alguns clientes falando, ah, é bacana, porque você coloca a foto do prato e você coloca o preço. Então, É. assim, a pessoa já não fica com aquela, né? Posso ir, não posso ir. Então, a mídia social, eu acho que veio para ajudar todo mundo, né? E outra coisa, né? Para aproximar as pessoas. Quantas pessoas ficaram amigas a partir ou se aproximaram mais em função da rede social, né? Às vezes, pessoa que você seguia, você terminava vendo assim, esporadicamente, e aí a mídia, você tá É, vendo ali a não pessoa é, falando, não é que você não conhecia, mas de repente aproximou, né? Você que conhecia aproxima. assim a passant, mas você cria um link e de repente uma assim, uma desculpa, né, para a pessoa vir falar com você, puxa, eu vi aquela sua viagem, aquilo outro e tal. Agora, como é que você foi chegar no programa de TV, Flávia? Me conta. Na verdade, por isso, né? Por ser muito comunicativa, e acompanhando o grupo, na verdade, eu me acho super comunicativa. Não sei, É, eu acho... Meu marido fala que eu falo demais. os E padrões dos homens, isso é outra coisa. Isso é você outra fala demais, você acha que você vai postar tudo isso, você vai, eu falei, vou, porque quando eu chego de volta eu tenho um feedback de retorno, né? As pessoas coisa. falam, ai, nossa, acompanhei sua viagem, gostei do que eu vi. E aí eu acompanhei um grupo de incentivo com clientes que a gente tinha, e eles fizeram, acompanhei, postei, né? Fiz as selfies, né? Fiz os stories, eu estava lá a trabalho, mas estava postando também. E esse grupo de clientes era voltado na área de decoração e arquitetura. E aí eles fizeram a proposta de um projeto de televisão, de TV, que falaria de decoração, arquitetura e dica de viagem. Aí me convidaram, falou, Flávia, você fala, você gosta, você tem jeito, você vai fazer da dicas de viagem. Então, assim, era um programa que acontecia todo sábado, aqui na Bahia e no estado de Sergipe. E durava, acho que 45 minutos, e eu tinha um espaço que eu dava uma dica de viagem. E até hoje me perguntam, né? O programa acabou depois. Eu não consegui, na verdade, também acompanhar, terminei saindo antes, porque com essa questão de viagem, eu tinha que deixar já os pilotos tudo pronto, gravado. Mas até hoje eu falo, ai, quando é que você vai voltar? Eu adorava ouvir suas dicas, né? Mas assim, é bem bacana, né? Porque essa coisa de qualquer forma da mídia, né? De você estar passando para a pessoa, né? E Aquele com certeza, conhecimento. e com certeza você aprendeu muito, né? Porque, obviamente, a técnica de TV, né? De você estar em frente de uma câmera e tudo, você ficar à vontade, você falar como se a gente estivesse batendo papo por telefone e tal, é bem interessante, né? Mas eu acho que as mídias sociais te trazem algo além, que é a interação, né? Então, eu queria saber, assim, você já tem bastante tempo que você faz essas stories e muito bem feitos e tal, não sei o quê, e aí você viu um retorno efetivo, né? Quer dizer, você tem um retorno do investimento do seu tempo, né? E da sua dedicação para fazer isso, você não tem? Tenho, na verdade, assim, quando eu faço, tá? Para ficar claro, eu não faço
Eu tô esperando que eu tenha retorno no caso da agência. As pessoas ligam muito, Para Flávia, compartilhar. Flávia Agência, né? Então, é como eu falando, eu me coloco sempre lá na agência, por exemplo. Minha equipe, eu falo, vamos nos colocar sempre no lugar do passageiro, do cliente. Como você gostaria de ser tratada quando chegasse no hotel? Você gostaria de chegar no aeroporto e você não tivesse com seu assento marcado, né? Então, que você não tivesse sido avisado de tudo. Então, nossa filosofia é essa: vamos tratar nossos clientes como se fôssemos nós mesmos. Então, na mídia social, foi mais ou menos a mesma coisa. Eu gosto de conhecer destinos, gosto de viajar, gosto de conhecer produtos. E se Marita está viajando, está fazendo lá, está hospedada no Mandarim Oriental em Nova York, maravilhoso, tomando um brunch, e você está compartilhando isso na mídia comigo, eu daqui que gosto disso, que é o meu interesse, é a minha área, eu fico babando, né? Então, assim, eu acompanho toda a sua trajetória. Bruno mesmo, ano passado, em Cuba, nossa, acompanhei tudo dele. Então, porque assim, a gente aprende, né? Além da gente viajar junto com vocês, a gente aprende coisas novas. Então, quando eu estou viajando, por exemplo, eu gosto de mostrar justamente para compartilhar aquilo. Coincidentemente, eu tenho tido um retorno porque os clientes acompanham, os amigos da gente estão lá acompanhando a minha viagem. Pessoas até que nem são clientes, que nem são amigas, eu já cheguei assim, que são só conhecidas, eu já cheguei em lugares e falar: você chegou de viagem? Você não estava viajando um dia desse? Eu falo: tava. Você viu aonde? Eu acompanhei sua viagem no Instagram. São pessoas que nem são minhas clientes, mas que também acompanham. E aí voltam para a agência e vão à agência, ou me procuram, eu procuro a equipe, falando: quero fazer a mesma viagem que Flávia fez. Quero ficar no hotel que Flávia ficou. Então, assim, Cabine do navio que a Flávia ficou. a cabine do, a cabine do navio, principalmente, e hotel, né? Inclusive, vou logo dar um parênteses, porque assim, eu me acho sou ariana, eu já me acho mesmo, mas de tanto me hospedar no meu hotel preferido em Miami, qual é o meu hotel preferido em Miami? Minha casa, minha vida. Minha casa, minha vida, o Mandarim Oriental. Tem até hashtag. Já tem hashtag. Então, assim, de tanto me hospedar em Miami, no Mandarim Oriental, de mostrar para os clientes do hotel, né, mostrar as facilidades, as áreas, quarto, vista, tudo isso, os clientes já chegam na agência e falam: quero ficar no seu hotel de Miami. Olha, o meu hotel de Miami. Na sua casa, a sua vida, eu quero para mim. Pois é, então assim, eu acho isso, assim, eu fico super feliz quando isso acontece, porque significa, mostra que a gente conseguiu passar, né, com veracidade aquele produto. Eu não estou fazendo nada, sabe, que não existe. Eu estou mostrando realmente o que é. Com certeza, isso é muito bom, né? E como é que foi essa comunicação, que você é tão boa de comunicação e de venda, né? Porque é contagiante, você tem a simpatia, esse carisma todo, né? Agora, para cuidar dos seus clientes durante essa fase que nós não pudemos, ainda estamos com restrições para poder viajar de avião. Como é que foi isso? Bom, no começo foi... no começo foi o começo, né? Porque a gente achava que era só o começo e que ia acabar rapidinho. Todo mundo achou que em maio acabaria. E aí, quando todos nós entramos no home office, foi uma mudança radical. Na verdade, quando todos ficamos de lockdown, isolamento dentro de casa, foi uma coisa assim alucinante para todo mundo. Eu me sentia, às vezes eu falava: nossa, eu estou me sentindo dentro de um filme de ficção científica. Que a gente não pode colocar o pé na rua porque a gente vai ser contaminado, porque todo mundo vai acabar, vai morrer, vai acabar o mundo. E aí, quando a pandemia não acabava, isso foi dando um pouco de angústia. Só que foi tudo de uma hora para outra. Por exemplo, no dia 20 de março, eu resolvi que eu ia fechar a agência, ia liberar toda a equipe. São Paulo já tinha encerrado uma semana antes. E eu resolvi, falei assim: vamos encerrar hoje, vai todo mundo trabalhar de casa, leva tudo para casa e a gente vai continuar. Só que a gente não sabia que iria demorar tanto tempo. E aí, assim, os clientes que tinham expectativa, tinham viagens programadas, estavam fazendo consultas, novos roteiros, né? A gente tinha cliente vendido até férias de junho ou mais, todo mundo com sua programação. Como a gente vai deixar esses clientes agora? Eles vão para casa também ficar fechados em isolamento e a gente vai perder a comunicação com eles? Não.
não vamos. E aí eu bolei junto com o meu marketing, eu falei, olha, eu quero manter o meu cliente atualizado, lógico, assim, não sou CNN nem Jornal Nacional, Deus me livre, para me mandar, eu nem ia dar notícias sobre pandemia. Eu queria atualizá-lo, né, de como tava. Hoje eu já cheguei nessa parte dos países, mas antes eu queria só manter um contato. Então, eu comecei dando dicas de filmes que fossem inspiradores, mas todos que tivessem relacionados à viagem. Então, na verdade, todo dia eu dava dica de 2 ou 3 filmes que estivessem na Netflix, porque não me perguntavam isso. Tem na Netflix, Flávia? Eu te respondi, está na Netflix. É de graça? Pois é, então a gente começou dando dica de filmes que remetessem à viagem, que fizessem, né, as pessoas lembrar da viagem, lembrar de destinos ou reviver. Sonhar com Paris, Depois, Midnight in Paris, né? foi, Aquela né, coisa tudo. Foi assim, assim. foi de dica de filme de Índia, de São Francisco, de Nova York, Europa, até eu descobri, né, que tem muito mais filme com cara de que lembre a gente as viagens da Europa do que dos Estados Unidos, que eu ficava procurando um filme em Miami e eu não conseguia achar um filme em Miami, eu não sei Miami Vice. Então, a gente começou dando dicas de filmes que remetessem à viagem. Depois, bolamos receitas de viagens, receitas que remetessem a pessoa a destinos. Quando a gente viaja, a gente não lembra de uma bebida, não só do ponto turístico, né, do local que você vai visitar, mas de uma bebida, de uma comida, coisas que remetam você àquela viagem. Claro. Então, a gente passou a enviar para os clientes receitas típicas de países que lembrassem da viagem, mas que também fossem fáceis de fazer, porque eu não sou MasterChef, eu não sei cozinhar, e eu procurei receitas que eu mesma, que não sei fazer, que eu pudesse também fazer. Não adiantava mandar nada muito mega. Drinks e comida, né? Drinks era. Final de semana eu mandava drink e durante a semana mandava comida. Então a gente colocou Mas como que você mandava? Você postava nas redes sociais? Ou lista, mandava lista de transmissão. Assim, esses mesmos clientes nossos que recebem promoções de viagens. Boa pergunta. Esses mesmos clientes que recebem o ano todo promoções de viagens, se a gente não estava no momento de viajar e se eu não estava me sentindo confortável em oferecer uma viagem, porque até tinha promoção, mas eu falava, nossa, se eu não tenho coragem para viajar, meu cliente também não pode ter. Então, se eu passo o ano todo enviando, né, promoções de viagem, nesse momento agora eu vou enviar o quê? Enviar coisas que remetam à viagem, mas que não necessariamente que ele tenha que comprar. Então, o que é que inspirações, né? inspirações de viagens? Modeando e tal. Mas me diz uma coisa, você comentou aí agora que você falou com o seu marketing, que você tem o departamento de marketing, seja ele terceirizado ou não, né? No Sim, seu caso, acho que é terceirizado, não é isso? isso, Tá. isso. Então, esse seu marketing, mas essas ideias, quem é que teve essas ideias e reflexões? Como é que vieram essas ações assim para você concretizá-las depois, junto com o Eu, seu marketing? eu, Você vinha, eu, eu vinha. eu, eu que tive as ideias. Lógico, porque assim, a gente tem uma empresa de marketing que faz, né, nosso material, vamos dizer, Aham. promocional de divulgação, mas lógico que ele não está no dia a dia com o cliente. Quem está no dia a dia com o cliente sou eu e a equipe. Quem conhece as vontades, os desejos, nesse momento de estar junto do cliente, solidarizando, né? Que eu também não posso, você não pode viajar, mas eu também não posso viajar. Então, eu falei, eu quero fazer isso, isso e isso. Então, eu fiz a pesquisa né? Falei, quero falar desses destinos, pesquisei receitas fáceis de cada destino específico. E aí passei e falei, quero foto assim, quero foto assado, vá colocando aí para ficar uma coisa com a identidade da Tessatu, que os clientes já estão acostumados a receber, né? A esse Ou contato da seja, gente. com a sua linguagem, com a sua personalidade, né? Então, por isso que Isso, até que a gente colocou como título, vamos dizer assim, da nossa live, né? Agência com personalidade, né? Porque você traz para a marca, ok, você criou uma marca Tessatu, mas você traz a marca Flávia Avena
a alma da Flávia Avena para se comunicar com o seu cliente e para pensar, ter essa empatia, se colocar no lugar dele, né? Ouvir Sim. muitas vezes, né? Eu até brinco que Uhum. muitas vezes o agente de viagem tem que ser Psicólogo. psicólogo, né? Tem que ser um Psicólogo. terapeuta, né? É, Porque é esse ouvido, esse exercício e tal, é que você percebe o que, que o cliente pode é, precisar nesse momento, né? E é. eles não queriam É- cortar o vínculo com você, além de que se tornam amigos, né? Vão lá tomar cafezinho não, champanhe, lá na Não, é Carrefour. cappuccino mesmo. É cappuccino? Você não serve É cappuccino. champanhe? Não, na agência Depende, não. Na agência depende. não. É. Mas é justamente assim, Estou uma falando coisa, aqui, Maria. personal branding na veia. Essa é a Ah, Flavinha. É isso mesmo. então, obrigada. Então, assim, eu acho assim, não, em qualquer profissão, é muito importante você trabalhar com o que você gosta, né? Isso é ponto, eu acho que para qualquer coisa que você faça. Então, tem que lidar, você tem que ter prazer no que você está fazendo, você tem que gostar de acordar e você ir para o seu escritório, né? Então, assim, você É verdade. tem que gostar ou do seu escritório, ou do seu trabalho, da empresa que você trabalha. Eu acho que isso é super importante e fundamental, você gostar do que você faz. Então, assim, eu amo o que eu faço. Eu amo. Eu acho assim que Kai combinou super bem. A Flávia que fala pelos cotovelos, que gosta de viajar e que gosta de ter novas experiências. Tanto assim, eu gosto de descobrir novos lugares, eu E, gosto de e como é, pesquisar. e como é que foi, desculpa te interromper, como é que foi essa transição pro criar, vamos dizer assim, a marca de luxo? Que não tinha muito em Salvador, né? Quer dizer, claro que Não. tem agências que têm o atendimento personalizado, eu conheço algumas, né? Uhum. Que são muito boas agências e tudo, não desprezando nem minimizando, mas assim, você decidiu que você ia ser uma agência cujo significado luxo, que a gente não gosta muito da palavra, mas luxo com assim, a pegada de qualidade, que era o que Uhum. você Uhum. estava preocupada em entregar, não é isso? Conta Exatamente, pra gente como é que você exatamente. chegou nesse patamar, como é que foi essa trilha Isso, aí? isso que eu estava até comentando no começo. Quando a gente iniciou, a gente fazia grupos de viagem, a gente fazia muito grupo de cruzeiro, de navio e de repente conhecemos o produto de luxo, né, que chegou na nossa mão. E é óbvio que você trabalhar, a gente nem gosta de falar, né, porque o cliente nem gosta de falar popular e de luxo, mas quando a gente fala É, popular, não é porque é popular, é porque é maior, né, porque dá mais gente dentro, né? É como você, é como você comparar um resort e um hotel boutique, né? Um hotel 5 estrelas de luxo e um hotel, né? Então assim, são esses, quando eu falo, o Resort All Inclusive e o é, Nizuki, exatamente, né? que o Nizuki nem é tão pequeno, mas é Mas é um. sonho, sonho, Exatamente. sonho. Então, a gente trouxe esse produto diferenciado, vamos chamar assim, um produto de luxo, ele já é diferenciado e ele tem um preço que custa normalmente 2, 3, 4 vezes, dependendo do produto, para o passageiro. Só que assim, quando ele vai pagar, ele fala: Nossa, é caro. Mas tudo existe um motivo. E eu falo sempre, por que existe hotel 3, 4 e 5 estrelas? Não vai ser de graça, é porque você tem diferenciais nessas três categorias. Então, quando você paga um produto que ele é mais caro, ele não é só mais caro. Ninguém coloca mais preço porque tem que colocar. Coloca porque ele tem mais qualidade e você vai ter um retorno. É que nem você viajar em classe econômica do avião e em classe executiva. Por que você paga mais caro para viajar de classe executiva? Porque você vai numa poltrona que vira cama, porque você tem um atendimento diferenciado, porque você tem menos gente na sua cabine. Então, assim, é tudo isso. Quando o cliente entende que ele está pagando a mais, não para ter necessariamente o luxo, mas para ele ter mais qualidade, ele paga super satisfeito. Então, a gente começou a trabalhar com produtos diferenciados, né? Vamos falar com produtos diferenciados, com produtos de mais qualidade, e o nosso cliente se acostumou com isso. Então, quem não se Eu acho, acostuma? eu acho que, além disso, também é a questão de novos destinos, né, que você Uhum, trouxe para esses grupos. Ásia, por exemplo, né, são poucas as agências do Nordeste que costumam vender com frequência destinos, né, países, viagens, né, para a Ásia, por uhum, exemplo.
né? E É, você já fez mais de um grupo para lá. já fiz algumas vezes, já. Tava quase chinesa, loura chinesa, ó, porque teve um ano que eu fui, eu fiquei indo de um ano sim, um ano não, um ano sim, um ano não. Tava quase uma chinesa, loura. Mas é assim, é isso que eu lembro, buscando novos destinos. Quando a gente começou a fazer esses grupos em produtos de luxo, junto com o cruzeiro de luxo, a gente alia o quê? A hospedagem de luxo. Claro. Então, você vai fazer o cruzeiro, mas você tem o antes e o depois do navio. Você vai chegar lá como? De avião. Aí todo mundo já estava no navio de luxo, queria ir de passagem de classe executiva. E queria ficar no hotel que tivesse o mesmo padrão, porque você não vai passar 7 noites, 10, 11 noites, como a gente passou em um cruzeiro de luxo, e você vai ficar no hotel Holiday Inn. Não vai, né? Então você tem que manter mais ou menos isso. Foi aí que eu realizei meu sonho. É, Realizei meu sonho de consumo quando eu fiquei hospedada com meu grupo todo no Mandarim Oriental de Tóquio, né? Aquele hotel sensacional. maravilhoso, né? Não, maravilhoso. Até hoje a gente lembra. Aquela recepção no 48º andar, é assim, tudo. Uma vista espetacular de qualquer É. lugar que você esteja, né? Tem até vista para o Monte Fuji, Nossa, de um de, lado o né? Monte Fuji, do outro a Torre de TV de Tóquio. Eu acho que eu prefiro E o Monte aí, Fuji. voltando assim, quando você paga um hotel, quando você paga mais caro por um hotel, você vai chegar num quarto. Aí a gente já fala, né? No, eu falo, vai comparar a toalha que você toma banho do hotel 3 estrelas com 5 estrelas? Não vai. O lençol não vai. Aí o cliente começa a ver que ele realmente pagou para ter mais qualidade, para ele vai ter um retorno, vai ter um serviço diferenciado, toda hora vai ter alguém atrás mimando, carregando sacolas, malas, essas coisas. E aí ele vai falar, não, eu não estou pagando o luxo somente para dizer que eu paguei o luxo. Eu estou pagando porque eu realmente vou ter um retorno. Então, isso é bem importante para a gente que trabalha com um produto de luxo, saber que o valor está agregado, mas que você, assim, você tem realmente retorno. E eu me lembro também que você fez um grupo que foi para a África do Sul e Maurícios, não foi? Acho que você Uhum. foi uma ou duas vezes já para Maurícios. Fui Maurícios, eu fui, fiquei no The Residence, Maravilhoso. que fizemos, foi nosso grupo do ano passado. Ano passado? Ano passado, que esse ano eu estava indo para Alasca, né? De novo. Mas tivemos que cancelar. Então, ano passado a gente fez a África do Sul mais uma vez, e aí colocamos o diferencial que foi a hospedagem nas Ilhas Maurícias. E fiquei no The Residence justamente porque é um hotel que eu já trabalhava há muito tempo, porque tem todo o suporte maravilhoso da turma da Xmart. Então já era assim o meu hotel queridinho nas Ilhas Maurícias, e aí a gente colocou esse. Não é só uma viagem para a África do Sul, é uma viagem à África do Sul com banho de mar no Oceano Índico. Então, assim, foi um sucesso, um sucesso. Todo mundo ficou enlouquecido. E o que eu acho engraçado, que até que a gente estava conversando outro dia, curiosidade, por exemplo, do público da Bahia, né? Eles não vão para um hotel de praia na Bahia. Não tem essa possibilidade. Porque Não, eles têm casa, né? Vamos combinar? Porque eles têm casa em vamos. Taparica, eles têm casa lá no Frade, lá no. Frade não, Frade desculpa. aí, não, hein? Tem Frade não, desculpa. Praia do Forte, Praia do Frade é Rio. Forte, né? Praia do Itaparica, Forte, Taparica, Maraú, né? Então, isso. quando vai viajar, quer ver coisas diferentes, coisas mais Uhum. exóticas. Então, assim, qual é a diferença que você vê assim do público de Salvador, né? E o público que você costuma atender com o consumidor mais assim que você conhece através das suas colegas de viagem, tudo do Rio e de São Paulo? É bem diferente, é bem diferente. O mercado da Bahia é completamente diferente do mercado do Sul. Interessante. É, agora, inclusive, nessa pandemia, que aí ficou-se essa campanha e toda hora eu ouço, vamos vender Brasil. E aí, participando de webinars e lives, né, a gente viu o pessoal do Sul falando, não, porque o Nordeste é maravilhoso. Só que a Bahia, o Nordeste é maravilhoso, eu concordo. Só que a Bahia está no Nordeste. E o baiano, ele não quer sair daqui para ir para Pernambuco, para ir para o Ceará. Não quer.
ele vai querer sair Para daqui outra para poder praia, né? Para outra praia. não é nem praia, né? Porque, como a gente fala, estava conversando, a gente mora vendo o mar, a gente vai para o trabalho vendo o mar, então a gente vai para o aeroporto vendo o mar também, então a gente não tem essa falta de mar. Lógico que todo mundo é uma praia, mas trabalhar Brasil para o mercado baiano, eu acho assim que não é ainda o momento. Praia, né? A gente não consegue trabalhar muito praia. Mas a gente pode vender um Gramado, Campos do Jordão, né? A turma que adora passar um final de semana em Campos do Jordão, ou ir para Gramado. Que o Brasil é enorme, né? A gente tem muito o que ver. Mas o baiano gosta mesmo de pegar um avião para Miami. Você falou que não vê a hora da American Airlines começar a voltar e o Trump A America, permitir, né? a American Airlines volta agora, no dia 7 de agosto, tá voltando. Aí, meu merchan, hein, Leandro, se você tá aí, ó. A American Airlines volta para o Brasil agora no dia 7 de agosto, mas infelizmente as fronteiras ainda estão fechadas. Na verdade, a fronteira nem está fechada para o Brasil, né? Porque brasileiro pode entrar nos Estados Unidos, mas não pode sair do Brasil voando direto para lá. Então tem que ir para algum país, fazer a quarentena de 14 dias e depois entrar nos Estados Unidos. A gente tem Então, feito isso com o México. é, Temos várias agências daqui de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte também, que estão vendendo a estadia de 2 semanas nesses hotéis maravilhosos que tem no México, por exemplo, e de lá voando para os Estados Unidos. Já tem alguns eu, aí. É. eu faria a quarentena super feliz no Nizuca e no Las Ventanas. É? Olha que maravilha. Muito, muito. Então, assim, México é um destino que a gente está oferecendo bastante agora, justamente porque está com fronteira aberta e a gente tem voo operando, né? Porque não basta estar com a fronteira aberta, tem que ter Claro. voo operando, né? Então, México a gente tem e os Mas hotéis. eu acho que esse é o momento também que os clientes vão falar muito e ligar muito para as agências de viagens, né? Você falou que já está tendo muita consulta, muito pedido de cotação, né? Já, Alguns já. fechando mais para frente, claro, pensando em 2021, talvez, no final do ano, né? Mas, por exemplo, aqui estão falando de Maldivas, né? Dubai Emirates, né? Está possibilitando você chegar nas Ilhas Maldivas, porque está voltando agora os voos. Catar Eu também não está esqueço voando vou isso. fazer meu merchan também, não esqueça Faz. do Mandarim Oriental de Dubai. Você já foi, não? A gente combinou de juntas, você esqueceu? É verdade, vamos chegar. Quando é que começa esses voos da Emirates? Já está operando agora em agosto. Eu sou rata de Dubai, amo Bora, bora aí. Dubai, amo É verdade. Você vai me Dubai. apresentar Dubai, porque eu nunca fui. Amo Dubai, já fui umas 10 vezes para Dubai, volto qualquer hora. Então, assim, e a última vez que eu estive foi em 2018. O Mandarim Oriental não tinha inaugurado ainda, inaugurou logo depois. Bem novo, Então, O Bruno assim, que já foi a Dubai, ele pode foi. contar mais. Bruno me passou a perna aí nesse. É. Porque eu já fui em alguns, né, Mandarins Oriental nesse mundo aí, maravilhosos. E agora, eu não sei se você sabe, a gente tem também, acho que eu já te contei sim, que temos Abu Dhabi. Só que para ir Sim, para Abu sim, Dhabi é o antigo também, Emirates Palace, Emirates maravilhoso. Palace. Continua o Isso, nome Emirates Palace, né? E depois que ele só. passar por uma mega reforma aí do ano que vem, mas ele continua aberto, aí ele vai mudar de nome também. Como é o caso do Ritz de Madrid, né? Que abre o ano que Também vem, ele sei isso. vai Que era para esse reabrir, ano, né? que era para esse ano, agora para o início do primeiro trimestre do ano que vem. É. Ainda não tem uma Você... data, mas vai o reabrir com o nome Mandarim Oriental Ritz Madrid. Eles Aí vai não vão ficar com o tirar o nome nome Ritz. Hits. Vai É. ficar com o nome Não, Ritz. você imagina, 2 hotéis que já eram maravilhosos, eles já eram sensacionais. O Emirates Palace parece que você está entrando assim no Palácio de Aladim, né? Que ele Espetacular, né? é espetacular o hotel Emirates Palace. Realmente assim, é uma coisa que você olha para cima e é incrível. E ele agora sendo Mandarim Oriental, nossa, vai ficar assim, ó. Precisamos voltar. E para minha surpresa também, Dubai, mesmo antes do Covid e tal, já as pessoas estavam ficando mais tempo no destino Dubai, né? Até uma É. vez acho que a gente conversou sobre isso. Tem gente que vai e fica uma semana em Dubai é um Dubai e destino que volta, você né? pode ficar uma semana. Eu vendo Dubai uma semana. Eu vendo Dubai como destino, não como conexão.
Exatamente. Muito Então, boa, a né? gente monta, né, voltando aí, né, a gente monta nosso diferencial aqui em Salvador, na verdade, que eu até esqueci de falar isso, de fazer a propaganda. A gente monta roteiros personalizados de acordo com o perfil de cada passageiro. Claro. Então, assim, a gente trabalha com hotel de luxo, a gente trabalha com classe executiva, com hotel de luxo, mas a gente também tem outros hotéis, né? Justamente para poder atender o perfil de cada passageiro. E a gente monta roteiros personalizados. Então, ele fala: Flávia, eu quero passar 10 dias, mas não sei para onde vou. E aí, com a conversa que a gente faz, a gente pode conhecer o cliente ou não conhecer, se é um cliente novo, na verdade. A gente faz aquela entrevista com ele. Quais são as. Aí que vem aquela coisa que eu estava falando do psicólogo, né? Você tem que conhecer o cliente, saber o Ler, que ele né? quer, Ler nas entender entrelinhas. exatamente, entender o que ele quer, né? Quanto ele quer gastar também é muito importante. Se quer frio, se quer calor, se quer praia, se quer cidade, tudo isso. E a gente monta roteiros personalizados e nosso cliente sai daqui com o roteiro todo mais chegadinho, day by day, com todas as dicas do que fazer em cada lugar. E Porque aí, também tem aqueles clientes, você não deve ter tanto, mas aparece, né? Principalmente a turma assim, de lua de mel, que quer, assim, tipo, o noivo tem uma lista de 10 destinos, a e noiva a tem uma noiva outra outra. lista de 10 destinos diferentes, né? É. E assim, Então, é para deixar e qualquer agente de viagem louco de cabelo em louco. pé. E não adianta conversar só com a noiva que vai lá com a mãe, né? E o noivo está sempre ocupado. É, Você tem que conversar com o noivo e com a noiva. Os dois têm que estar juntos para você destrinchar o que é que ele quer. Que a noiva às vezes sonha, aí o noivo vai pagar a lua de mel que é menos, aí quer isso, quer aquilo. Então, assim, essa conversa que a gente tem, principalmente, né, com casais, né, em lua de mel, óbvio, porque já não pode, tem que dar tudo certo já na lua de mel, né? Não pode ter é. briga de falar, eu queria isso, você queria aquilo. Mas a gente faz isso com nossos clientes no dia a dia, justamente. Ah, eu quero ir para a Itália, o que é que você sugere? A gente monta um roteiro da Itália, né? Dentro de acordo com o perfil de cada passageiro. Olha só faltam 10 minutos aqui para acabar a nossa live e a gente tem que falar uma coisa que é, E passou rápido. a gente sugeriu aqui, que eu trouxe essa sugestão aqui, que eu acho que é muito interessante, e eu me lembro de uma história que você me contou em Tóquio, por isso que me veio essa ideia, foi de um perrengue chique. Eu queria saber qual o seu maior perrengue chique que você já passou durante essas viagens aí, que você já deu a volta ao mundo, sei lá, 3, 4 vezes. Algum perrengue chique você passou. Vou até respirar, né? Não tão chique, né? Perrengue a gente sempre tem. O agente de viagem, que é um prestador de serviço, tá. Pode acontecer perrengue com passageiro, ele estando viajando, né? Você está aqui realmente para dar suporte. A grande importância de você ter um consultor, né, nas suas viagens é que você tenha realmente esse suporte. Quantas vezes o cliente perdeu o voo foi cancelado, né? Que não deixa de ser perrengue e a gente está aqui para poder ajudar. E aí já Mas tive esse perrengue passageiro. é do nosso dia a dia já, né? Então, só a gente sabe o que a gente passa, né? Todo mundo acha que é só lindeza, mas só a gente sabe o que a gente passa. Mas assim, já tive passageiro que se perdeu em Hong Kong, já tive passageiro que se perdeu em navio, já tive passageiro que perdeu o navio. Mas assim, o maior perrengue da vida foi passado por minha família. A gente estava embarcando, vou contar rápido porque a história é longa. A gente estava embarcando com um grupo, que é o que o William tá botando Veneza. É, a gente estava embarcando com um grupo de Réveillon aqui em Salvador, no navio que saía do Porto de Salvador, fazia América do Sul e voltava. E nesse dia eu fui trabalhar, a gente estava com os 80 e poucos passageiros, um grupo de 80 e poucas pessoas, e eu estava viajando, eu, meu marido, meus filhos eram menores, que acho que tem uns 15 anos isso. Fui trabalhar, fui para Tacatu, trabalhei, vim para casa, fechei mala e mandei os clientes. 2 horas, todo mundo no porto, quero todo mundo no porto, só que eu não fui. Minha funcionária estava fazendo o check-in de todo mundo, e aí fez, todo mundo embarcou, e eu aqui fazendo mala, fechando mala ainda, porque fui trabalhar no dia, e ela me ligou, o navio vai sair mais cedo, e o navio só sai às 8 da noite. E ela me ligou, o navio vai sair mais cedo, Flávia. Eu falei, não, no voucher está marcado 20 horas. Não, o navio vai sair mais cedo, ele está avisando aqui no porto. E eu sem acreditar. E aí ela ligou, Flávia, venha, porque já começou a apitar. E eu moro relativamente, Salvador não é muito grande, né? Então a gente mora, sei lá, 20 minutos do porto.
E aí todo mundo correndo, e mais dois casais amigos nossos, influenciados por mim, também deixaram para trabalhar e só no final. Resumindo, quando a gente chegou no Porto de Salvador, o navio tinha saído. O navio saiu e já estava assim, sei lá, não sei quantos metros. Fala aí, Marcos, quantos metros já estava que eu não sei. O navio saiu do porto. E aí estava a gente com mala, criança, boneca, mochila. E o navio, literalmente, ficamos a ver navios. O navio saindo assim do Porto de Salvador, apitando, cheio de gente dando tchau. E nós parados, duas famílias paradas no Porto de Salvador, com tudo. Aí veio a pessoa, a empresa, né, do Marítima, que faz esqueci, a cabotagem, ou o que seja. E aí falou, não, vocês perderam. Quando a gente mostrou o voucher, ele falou, ai não, tá errado o navio. Mandou o navio parar. O barco do Prático veio pra gente. Nós pulamos da plataforma do porto para baixo, pro barco do Prático. Pensa, eu, Max, criança, Júlia, Marquinhos, bagagem, boneca no colo da filha. O barco do Prático levou a gente, jogou cordas, uma escada de corda, e a gente subiu. Só que tinham 2.000 pessoas a bordo. 1.500, 1.000, 2.000 passageiros a bordo. E todos estavam lá de cima assistindo e vaiando a gente. Ai. Porque eles não sabiam que a gente tinha razão. Então, foi assim, o perrengue da vida. Eu nunca Hoje vi isso sair mais cedo, gente. Que loucura. Fizeram isso, saiu mais cedo, e Salvador era porto de escala, mas era porto de embarque. Então, assim, hoje eu não teria embarcado nesse navio. Eu embarquei porque naquela hora meus clientes estavam a bordo. Eu estava com 80 e poucas pessoas a bordo. Eu só vi o povo gritando, Flávia, Marcos! E assim, eu não ia, né? Eu não poderia deixar de embarcar. Então, assim, foi uma loucura da vida e foi o maior perrengue realmente que a gente passou. Porque você nunca vai imaginar que vão jogar uma escada de corda e você vai entrar no navio, com o navio já no mar. Não era pelo setor de bagagem. E ninguém acha. O William tá lembrando aqui que eu acho que foi um fan-tour, não foi? Que você estava em Veneza com aquela enchente na Praça de São Marco. Sim. Menina, Ai, eu lembro dos isso, seus stories, eu ficava acompanhando aqueles stories. Eu falei, gente, gente, o que a Flávia está fazendo aqui, pelo amor de Deus? amei. Era para ser um perrengue, porque Veneza com água alta era para ser um perrengue. Mas Veneza é linda de qualquer forma. E a gente teve o maior suporte do hotel, que estava lá, convite. Nós chegamos já com galochas do nosso número aguardando a gente, capa de chuva, horário para sair, para voltar, toda estrutura. Então, assim, na verdade, o que poderia ter sido um perrengue, a água alta, virou, assim, uma farra, uma brincadeira, né? Uma Até na experiência, mídia. né? Não, foi assim, foi maravilhoso. E eu amei ter passado por essa experiência, porque hoje em dia eu posso compartilhar com qualquer cliente. Se ele passar por isso, eu falo, gente, sua viagem não vai acabar. Você só vai ter hora para sair e voltar do hotel. E quem está no hotel 5 estrelas, com todo mimado, tomando Prosecco, eu vou estar preocupada se eu vou sair agora ou se eu vou sair daqui a 2 horas quando a água abaixar? Não. Então, assim, nem William, não foi perrengue. Você tomou conta da gente super bem. E foi uma experiência maravilhosa, que inclusive saiu na mídia daqui de Salvador, né? Flávia Vena está em Veneza com água alta. Porque você compartilha tudo, ó, todo mundo tá Não, sabendo. printaram meu Instagram, saiu aqui na mídia social, assim, e aí as pessoas mandavam pra mim, como é que tá aí? Eu falava, tô amando, tá tudo bem, tô feliz da vida, tô no hotel 5 estrelas, tá ótimo. Tá Então, olha a perfeito. importância de você, voltando aqui ao agente de viagem, olha a importância de você saber com quem você contrata seu serviço, né? Que você tem uma agência de confiança que está fazendo. E no caso, eu estava lá a convite, mas assim, o hotel que eu estava, o padrão do hotel, a categoria do hotel, que não deixou que nada de ruim acontecesse para seus hóspedes, né? É Isso verdade. é importante, né? Isso, Bahia. Alô, alô, Bahia. E teve uma outra também no Japão que também tinha a ver com o navio, né? Que você estava em Tóquio, que vocês resolveram fazer Tóquio. Foi. Japão, aí fui eu Olha de que. novo. É. A gente saiu do Mandarim Oriental, né? Ficamos hospedados lá 4 dias em Tóquio e aí fomos embarcar num cruzeiro da Silver Sea. Um cruzeiro pequeno, um grupo menor, nós éramos umas 30 e poucas, 40 pessoas, só que mulher não quer ficar dentro do navio, né? Mulher quer ir pra rua, quer ver Em loja, Tóquio, quer né? Em Tóquio. em Tóquio, quer ver compra.
E aí eu embarquei com o grupo, a gente saiu, teve o trânsito de manhã, foi pro navio, todo mundo embarcou, e aí eu peguei algumas amigas e falei, vamos dar uma voltinha, porque a gente não vai ficar aqui até 8 da noite dentro do navio. E aí pegamos um táxi no porto, só que o táxi não falava inglês, né? Falava o quê? Japonês. E aí a gente estava indo pra Giza, e aí falou o quê? Volta, volta. A gente viu que no meio da coisa que não ia dar certo a comunicação, que a gente depois não ia conseguir voltar. E aí, ó, arigatô, arigatô, volta. Assim, a gente nem chegou a ir para o shopping, porque a gente ficou com receio no meio do caminho quando a gente viu a dificuldade de comunicação de voltar. E na Rússia também eu já tive isso, o cara que só falava literalmente russo, não falava inglês. E aí a gente não tinha como se comunicar e dizer que a gente queria ir para o navio também, que estava no porto de São Petersburgo. Então, assim, é muito engraçado essa coisa de comunicação em viagem. Por Tem isso que é história para importante, tem história por para isso contar. e com certeza, e assim, por isso que é importante para todo mundo, né? O agente de viagem aconselhar ao seu cliente e o cliente que está aí ouvindo, não saia do seu hotel sem um cartãozinho, ainda mais quando a gente está em países de idioma diferente do nosso, como na Ásia, né? Como na Grécia, como na Rússia, você ter o endereço no idioma local, né? Porque se você se perder, você mostra o cartãozinho. Isso é uma dica Tessatu que a gente dá para todo mundo É e sai verdade. distribuindo cartão para o grupo todo, para ninguém sair e ficar. Quando eu fui para a Rússia, a gente, na verdade, tinha uma guia lá para os passeios e tal. Mas quando a gente saía sozinho também, eu pegava tudo lá escrito em russo, o cartãozinho do hotel também para É, poder voltar. Isso me não. passou também uma vez no Japão. Eu fui ao Japão a primeira vez, foi em 1979. Imagina, aí entreguei a idade, né? Enfim, tinha 19 anos na época e eu estava fazendo assim um estágio, eu estava fazendo faculdade, né? E fazendo um estágio com meu pai, que tinha uma operadora de turismo, e aí ele mandou a gente fazer um curso, eu e uma outra menina lá que trabalhava comigo, fazer um curso na América Airlines, não, Panamérica, na época. A Panam é vintage. Exatamente. E aí, uma parte do curso tinha uma coisa de incentivo de você viajar, né? Uhum. Então, a gente foi para o Japão. Imagina, a Panamérica dava um curso e ainda dava passagem para ir para o Japão. Outros tempos, né? E aí fomos lá, eu e a Luísa, que era a minha colega lá, de trabalho para o Japão. Chegamos lá, ficamos num hotel maravilhoso, que meu pai, que era uma operadora que fazia muita Ásia, também trabalhava e tudo, não sei o quê. Aí a gente tinha que ir no escritório, que era da JTB, que existe até hoje, né? Uma operadora E me grande. atendeu lá, É, inclusive. É. exato. Então, a gente ia lá no escritório da JTB para fazer uma visita, para conhecer as pessoas, fica daquele negócio assim. Aham, são fofos. E claro que falavam inglês e tudo, mas eu falei, gente, como é que a gente vai até lá? Ah, não, não vamos pegar táxi, não, que é muito caro. Imagina, a gente tinha 19, eu tinha 19, a Luísa devia ter 20 e poucos anos. Aí vamos de metrô. Aí pegamos o detalhezinho lá do metrô, como é que chega, como é que sai e Já tal. andei de metrô em Tóquio. Você tem que ir pela É, cor, porque é tudo literalmente japonês. pois é. E naquela época não tinha, acho que nem tinha cor. Era tudo escrito em japonês. Chegamos lá e falamos assim, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar aqui e vou fazer isso? Aí a gente achou um cara que estava com um livro, lendo um livro, assim, esperando o trem, né, o Aham. metrô chegar, em inglês. Corremos lá para o rapazinho lá, ocidental, né, provavelmente morando lá, não sei. Enfim, aí ele nos ajudou e nos mostrou como chegava, qual era a linha que pegava e tudo, e ele estava indo pela mesma linha. Olha que coincidência boa. E aí descemos lá e voltamos, chegamos intactas, de metrô em 1979, no Japão. Porque no Japão eles não falam inglês, né? Então, E até hoje lá não mudou muito, né? até Não hoje não mudou falam, muito. até hoje não falam. A Difícil, gente né? passa perrengue mesmo lá. Ou seja, tem que programar direitinho a sua viagem. Fica aqui o Tem, recado final, né? Ligue com para certeza. Flávia ou para o seu Manda, agente de viagens na sua cidade, claro, né? exatamente. Manda direct para seu agente que ele vai adorar fazer seu roteiro de viagem. Então, Gente, falta um minuto. agente de viagem é que nem médico, que nem advogado, que nem dentista. Tá com você para qualquer hora, né? Esse é o seu Então, recado final. meu recado final é esse. Agente de viagem, você não vai estar pagando mais caro para viajar. Não, Você vai estar absolutamente. conversando com uma pessoa que conhece e vai estar com você, sabe?
para o que der e que vier. Isso é E que tem importante. parceiros importantíssimos no mundo inteiro e no Brasil, como nós, Nós, representantes, o maravilhosos. William, né? Nada como trabalhar, estou vendo Giovana também está aí da Lead, nada como trabalhar com hotéis que sejam parceiros nossos, né? Chegar no hotel e aquele macarrão esperando, aquele champanhe esperando o nosso cliente com um Campanha. cartãozinho de boas-vindas. Nossa, a TT do Rio também está aí, que bacana. É isso. E assim, É. está terminando a nossa live. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo.